Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Coelho, esse é o canal Cruzada Viva, este é um canal 100% ateísta e falo isso para que o crente alienado fanático religioso, quando aqui entrar no canal, já entre sabendo, tenha ciência de que aqui eu vou contestar todo o sistema religioso, não só do seu livrinho Bíblia, rogado por ele como sendo sagrado, um livro que está mais para sangrento. O crente, em toda a sua arrogância, bate no peito e diz ser servo e escravo de um Deus único e verdadeiro. E é aí que ele erra, peca por desconhecer que existem milhões de livros sagrados, milhões de religiões e bilhões de deuses. E por que isso acontece? A resposta é simples, né? Homens criam deuses e não deuses criam homens. Deus algum jamais criou o ser humano. E é tanto que existem bilhões de deuses em cada uma sociedade. Cada sociedade cria seu próprio Deus, porque Deus algum jamais se apresentou para toda a humanidade, o que seria muito mais fácil, não é verdade? Mas cada sociedade que criasse o seu, né? E uma sociedade, uma cultura pacífica, dava origem a um Deus pacífico. O que não é o caso, nunca foi e jamais será o caso do Deus criado por Abraão. O Deus dos hebreus, esse povo bárbaro primitivo que pairava lá no deserto de tenda em tenda como nômades, sem terra, né? Faziam suas necessidades fora da barraca. Essa é a única instrução que o Deus bíblico criado por eles dá, né? Então esse povo, com inveja dos outros povos nas circunvizinhanças, medos, persas, egípcios, assírios e tantos outros, babilônicos principalmente, nas suas sociedades que eram prósperas e felizes. Então esse povo aí, né, sem terra, nômades, com inveja, cria o Deus Elohim, o Adonai, que por sinal era politeísta, né? Na Gênesis está lá, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí os crentes com a falácia quer dizer que eram os anjos que estavam ali. É sempre o crente entra com a falácia, né? Interessante que o crente, quando eu dou aquele aviso, é porque o crente entra aqui no canal, né, sabendo que é um canal ateísta, assiste o vídeo até o final apenas para tecer seu comentário de cunho maldoso, malicioso, com ameaças, xingamentos, né? Não tem argumentos e entra com isso. Isso aí que eu falei, né? A falácia, né? A falácia é quando você não tem explicações lógicas, né, para as perguntas que nós, ateus, questionamos sobre o livro podre Bíblia. Um livro completamente repugnante, né? Um livro instigador de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídios, misoginia, racismo, muitas mentiras e muita barbaridade. Sem contar as fantasias, né? Tudo isso foi criado por esse povo, né? O povo hebreu que criou lá, o Abraão criou o Deus Senhor dos Exércitos, denominado Senhor dos Exércitos, que é a cara desse povo, né? Um povo bárbaro, primitivo, com a bandeira desse Deus agora, diz ser povo eleito, escolhido por esse Deus que é superior agora a todos os outros deuses, milhares de deuses ao redor da Terra, das outras civilizações, né? Curiosamente, um Deus que teria criado, segundo eles, criado tudo, todos, o universo, agora escolhe esse povo para invadir outras terras, para matar, roubar e destruir. E aí o crente, em toda a sua ignorância religiosa, diz que quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo. Na realidade, pessoal, a figura do diabo nem existe para os judeus. O que existe é outra figura chamada lá de Book, que seria espíritos desencarnados. Está mais aí para o espiritismo. Nada a ver com um ser, né, tal qual o que tentou o mito de Jesus, que também é outra farsa, né, lá no deserto, né? Então, pessoal, esse povo cria esse Deus para ter ali a justificativa, né, para invadir, o pretexto para invadir outras terras de outros povos, para matar, roubar, pilhar, estuprar, levar as criancinhas como escravas sexuais. Os soldados desse povo de Deus, o povo de Deus, você, povo de Deus, né? Já que você é cristão, é crente, né? Foi pequenininho, foi mergulhado numa banheira ali, né, condenado a ser cristão, né, e agora acredita piamente que esses seres imaginários existem, porque você, né, tem preguiça, na realidade, de estudar o próprio livro, a própria religião que você segue, né? Tanto que a Bíblia dos crentes é toda marcadinha, né? Porque é ali pelo caminho ali onde o pastor, né, trilha o caminho onde a ovelha deve seguir. Né? Porque há coisas na Bíblia que o crente às vezes até pode se perguntar, né? Ter a dúvida, ter o questionamento, mas não pode questionar porque é coisa de Deus. Né? As coisas que o pastor não tem explicação, ele atribui a Deus, que é para você não questionar, e seria até um pecado você questionar. Pecado não existe, rapaz. Existe crime. Pessoal, hoje eu quero mandar aqui um grande abraço a todos os ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores e agradecer a vocês, meus inscritos, e pedir até desculpa porque estou demorando para postar vídeos. Já falei no vídeo anterior.
muito trabalho, muita labuta, muita lida, e não estou tendo tempo mesmo. Na real, não estou tendo. Eu tenho até vários vídeos preparados das séries que eu faço. Por exemplo, a série Denominações e Charlatões, né? Já tem uns aí na ponta da agulha para lançar, mas não posso, sem tempo não dá. Eu venho aqui fazer esse vídeo rápido, né? Um vídeo aqui apenas sobre alguns textos da Bíblia, né? Pontuando alguns textos aqui, simplesmente para, né, não deixar o canal parado, né? Porque é um videozinho assim que tô fazendo assim, de repente, sabe? Eu digo, eu preciso colocar alguma coisa lá para o pessoal no canal, sabe? E aí eu peguei aqui alguns textos e vou analisar esses textos, dar minha opinião sobre isso aqui, né? E ver, né? Vocês analisam também aí sobre esses textos da Bíblia. Livro arrogado aí pelos cristãos como sendo a inerrante palavra de Deus, né? Se tivesse um erro, uma contradição, perderia toda a sua divindade. É um livro, na realidade, completamente cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. O crente é um intolerante por conta da Bíblia, né? O crente vive no mundo de hoje, né? Acredita que cobra fala, machado voa, peixe engole gente, árvore fala, águia fala, homem ressuscita, acredita em dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnios, jumento que fala, zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre as águas, estátua de sal e muitas outras fantasias que existem dentro do livro Bíblia. Pessoal, vamos falar aqui de alguns textos da Bíblia, né? Comentar aqui textos absurdos, ridículos, né? Vou começar aqui com Mateus capítulo 24, versículo 35, que diz o seguinte: o céu e a terra passarão. Vamos analisar esses textos, né? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Pois bem, analisando esse texto, eu penso da seguinte forma: se ele diz aqui, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, ô Senhor Deus, as suas palavras vão ficar para quem, se não tem mais ninguém para escutar? Se o céu e a terra já passou, já não existe ninguém para escutar as suas palavras. O Senhor está falando para quem? Ao vento? Você está entendendo? Coisa sem sentido que é o livro Bíblia, que são os textos da Bíblia, que se você analisar de um ponto de vista fora desse sistema religioso ou crente, você vai ver que você esteve dentro de uma grande palhaçada que é o livro Bíblia. Um livro ridículo, completamente ridículo. Sabe? Vamos ver outro texto aqui. Vejam só. Tiago, capítulo 5, versículo 13 ao 15. Está alguém aflito entre vós? Ore. Se está aflito, ore. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam uma oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o restabelecerá. E se tiver cometido pecado, também serão-lhe perdoados. Veja só, como o crente é hipócrita. Hipócrita, me perdoe, crente. É muita hipocrisia sua, né? Você arroga crer, diz ter uma fé imensa, né, nesse ser imaginário, né? Aí vai para a igreja, né, inclusive, né, não era para ir, vou mostrar o texto aqui por que não era para ir, mas em Tiago capítulo 5, 13 diz o seguinte: está alguém aflito? Ore. Se você está aflito, ore, né? Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja. Então, minha senhora, quando a senhora adoecer de madrugada, né? Todo respeito. Então a senhora não deve chamar o SAMU, não deve ir para o hospital, coisa alguma. O que a senhora deve fazer é chamar os presbíteros da igreja, os quais vão fazer aqui um ritual que a própria Bíblia condena, né? As feiticeiras, mas aqui ela faz um ritual, como a Bíblia é repleta de ritual e sacrifícios, né? E no entanto condena, manda matar as feiticeiras, né? Mas aqui diz: está alguém doente entre vós, da igreja, chamem os presbíteros da igreja e estes façam uma oração sobre ela, ungindo com óleo em nome do Senhor. Ungindo com óleo, né? Fazendo ali um ritual. Ritual que é condenado pela própria Bíblia. Mas aqui, os presbíteros
Vão curar, veja só, em nome do Senhor, a oração salvará o doente e restabelecerá, né? E se tiver cometido pecado, também lhes serão perdoados. Então, os presbíteros vão lá, se a senhora estiver doente, senhora, e aí cumpra-se o que está aqui, né? Não vá para o hospital, coisa alguma, né? Esse pessoal é muito, sabe, é hipócrita, sabe? Corre para a igreja lá, mas na hora da doença mesmo, na hora que o bicho pega, corre mesmo, é para a ciência, para o hospital. Por quê? Porque o crente, o pastor é muito hipócrita. Veja aqui o que diz em Atos capítulo 17, versículo 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Nem tampouco é servido por mãos de homens como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Então, poxa, em Atos aqui, né, está contestando exatamente aqui, né, o que diz Tiago. Está alguém aflito, tal, está alguém doente, chame os presbíteros da igreja. Só que aqui diz em Atos, capítulo 17, 24 e 25, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Eu te pergunto, crente, o que é que você vai fazer na igreja? Né? O que é que você vai fazer na igreja? Se aqui o Atos aqui diz que Deus não habita, não está lá na igreja. Mas você acha, né? Você é tão inocente, que arrogando você mesmo, que o seu Deus é onipresente, não precisaria ele estar em lugar nenhum, porque ele estaria em todos os lugares, até agora mesmo, te olhando, te observando, vendo se você está fazendo alguma coisa errada, sabe? Será? Né? Você não acredita mesmo na realidade, né? É por isso que corre para a igreja. João capítulo, na realidade eu acho que o crente corre para a igreja apenas para se socializar, sabe? Parece que ele tem uma necessidade de estar ouvindo alguém dizer alguma coisa sempre para levantar o ego do crente, né? O crente é sempre uma pessoa ali deprimida, baixo astral geral, sabe? Até um apresentador de televisão aí que esse pessoal agora estão fazendo proselitismo religioso em vez de jornalismo, né? Eu mandei uma mensagem para ele mandou umas coisas lá, eu mandei praticamente uma carta para ele. Depois ele mandou dizendo que havia um vazio em mim, né? Esse vazio só seria preenchido por Deus. Ele pensa isso por quê? Porque na cabeça dele, do religioso, é exatamente isso. Existe esse vazio na cabeça do religioso. Porque quando ele foi mergulhado em uma banheira quando criança, deu um curto-circuito, um choque térmico, queimou os neurônios do crente. Então ficou um vazio na cabeça do crente, só tem 2 neurôniozinhos ali, como se fosse uma forma de sistema binário, rodando dentro da cabeça do crente, só tem 2 neurôniozinhos. E aí sobra espaço para exatamente o Deus bíblico, para as fantasias religiosas. E é nisso que o crente, né, preenche sua vida, com essa fantasia. Ele preenche a vida dele, o espaço vazio que tem, é exatamente nele, no crente. Por isso que ele preenche com a muleta que é, né, a crença religiosa. Né? Ele não consegue viver sem essa muleta, sabe? Veja o que diz em João 14, 12, 14. João, capítulo 14, versículo 12 ao 14. Disse-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Esse é o texto que eu sempre desafio os pastores, né? Ô pastor, sai aí de dentro da igreja, né? Deixa de ser hipócrita, deixa de enganar o pessoal aí. Veja aqui o que diz João aqui. Você não acredita nessa porcaria aqui, né? Nessa merda que foi escrita lá pelo Império Romano que criou o mito de Jesus Cristo, que você engana as pessoas. Se você estudou teologia, né? Os pastores até estudaram, né? Sabe da mentira todinha, que é uma criação romana. O Jesus bíblico existe apenas dentro da Bíblia. Na história ele não existe. Não existe esse personagem Jesus. Ele foi um personagem criado para conter a guerra judaica lá por volta do imperador Vespasiano, para conter a guerra dos judeus, que estavam ali sufocados com os impostos dos romanos, né, que haviam dominado centenas de cidades e ali extorquindo essas cidades que tinham seus próprios deuses, né, inclusive os judeus, né, que esperavam por um Messias que fosse libertar do jugo romano, né? Então, ali o Império Romano começou a forjar
este mito de Jesus, que não, inclusive não foi aceito pelos judeus, porque não é real, né? E ali dentro dos concílios, onde o imperador Constantino ali, de fato, cria o livro Bíblia, e a partir dali começam-se as cruzadas para obrigarem a aceitar o tal do mito de Jesus. O próprio Constantino disse: eu não quero saber em quem eles acreditam, apenas me deem um livro Bíblia, que era para eu dizer a eles em quem eles devem acreditar, que é o novo Deus, que é o filhote de pombo, o mito Jesus, o popstar da Galileia, adorado pelos cristãos, mas que jamais existiu. Eu sinto muito lhe informar, crente, né? Você vive uma ilusão. E aqui eu desafio os pastores que vivem aí dentro dos templos dizendo que fazem grandes curas, mas não sai, a cura acontece dentro dos templos e fica por lá mesmo. Não saem de dentro dos templos para provar a sua fé, como está aqui em João capítulo 14, versículo 12 ao 14, que diz: disse-lhes a verdade, isso segundo o popstar da Galileia que jamais existiu teria dito: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores das que estas, porque eu estou indo para o Pai, né? Eu farei o que vocês pedirem, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, e o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então aqui o Jesus bíblico está garantindo, pastor, que tudo que pedir no nome dele, ele fará. Ele levantou, segundo as historinhas bíblicas, levantou paraplégico, ele curou cego, cuspiu no chão, fez um lodo, uma porcaria e passou no olho, curou cego, curou leproso, ressuscitou mortos, ele próprio ressuscitou, né? Então eu desafio você, pastor, eu desafio todos os líderes religiosos de todas as religiões do planeta Terra, dos bilhões de deuses, das milhões de religiões e milhões de livros sagrados, se ajoelhem agora e orem. Papa, Silas Malacheia, Edir Placebo, Chapeleiro Maluco e todos os outros milhares de charlatões. E de todas as outras religiões. Cada qual com seu Deus. Orem. E todos os seus servos, escravos. Orem, se ajoelhem e orem. Para que cresça um membro de um amputado. Para que possamos acreditar nesse ser imaginário, desses seres imaginários. Que cada civilização cria o seu. E é simples, né? Porque é uma forma de poder, né, e dinheiro. Não é à toa que os pastores estão aí, né, em mansões, né, fazendas, jatinhos, anda de carro blindado e segurança armada, né? Diz crer no ser imaginário, mas anda repleto de segurança. E a prova também é o Papa, né? Que anda de Papa móvel blindado, né? Que na realidade, esse ser imaginário deles, nem eles próprios confiam, né? Ainda que anda no Vale das Sombras, 1000 cairão de um lado, 10.000 cairão do outro, né? Isso não funciona, né? Eles não acreditam nisso não, meu amigo. Só você, crente, acredita nisso. Sabe, eu sinto muito te informar. Se você for acreditar nisso, você vai se dar muito mal. Aqui está a prova. O hospital ali do câncer está lá, né? O hospital de traumas, onde o pessoal ali está tudo arrebentado, muito acidente de moto, tudo com as pernas quebradas. O mito de Jesus não levantou o paraplégico? É só o pastor cumprir o que está em João, capítulo 14, versículo 12 ao 14, vou repetir: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês me pedirem em meu nome, eu farei. Então, pastor, vai ali no hospital de trauma, prova a tua fé, ou você não tem tanta fé assim? Hein? Será que você vai conseguir provar a sua fé? Vai nada. As besteiras que acontecem só acontecem dentro da igreja, rapaz. Vocês enganam as pessoas. Vocês são perversos, maus, sabe? Vocês sabem que nada disso é verdade. Vocês sabem que tudo isso é fantasia, mas alimenta a ovelha, sabe? Com ilusão. Tosa a pobre da ovelha, faz ela pastar para você, trabalhar, suar. Você tosa ela, arranca tudo que é dela, prometendo ilusão. Isso é a maior perversidade que é o sistema religioso. Que eu tenho um nojo, sabe? Vamos ver outro texto aqui. 2 Samuel, capítulo 12, versículos 10 e 11. Agora, pois, não se apartará a espada jamais de tua casa,
porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei a tua própria casa o mal sobre ti. Eu tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas perante o sol. Para todo mundo ver, né? Porque tu o fizeste oculto, mas eu farei este negócio perante todo o olho de Israel. Esse aqui é o Deus. Esse mesmo Deus aqui, que lá nos 10 mandamentos, né? Que o Moisés subiu lá no monte lá para, né, usar o baseado dele, né? Exatamente, é isso que você falou, que você ouviu mesmo, né? Segundo grandes estudiosos aí do hebraico, aquelas ervas que o Moisés usava em seus rituais era maconha, era droga mesmo, tá? Então ele subiu lá para fumar a ervazinha dele, depois voltou com uns mandamentos lá, viu o povo adorando o bezerro de ouro, né? Muito interessante essa história, que eram escravos, na fantasia, né? E o êxodo jamais existiu, mas eram escravos e tinham muito ouro, né? Que escravo é esse que tinha ouro, hein? Derreteram o ouro lá, os colares das mulheres e tudo, e fizeram um bezerro de ouro. E aí o Moisés fica pé da vida, quebra os mandamentos, volta lá para cima de novo do monte, e aí recebe os 10 mandamentos de novo, só que Deus, ele tem um pouco de problema de Alzheimer, e aí esqueceu, né? Esqueceu os mandamentos que tinha dado, e ali só acertou alguns daqueles mandamentos, e mandou outros diferentes, né? E aí Moisés volta lá e aplica ali os mandamentos dele, né? Ao povo. Na realidade, pessoal, era um povo ali, uma sociedade que queria ditar normas segundo os seus líderes. O cabeça daquela tribo eram tribos, né? É tanto que é a tribo de Israel, a tribo de Levi. A tribo de Levi. Eram tribos, porque viviam no deserto pairando, de tenda em tenda, era tribo, então tinha o líder. Assim como tem nos índios, tem o líder, né? Inclusive falar em índio, o presidente aí, o nosso presidente teocrata aí, muito inteligente, muito sábio, né? Ele disse aí, fez um comentário aí, o que o governo bosta é esse que a gente tá? Fez um comentário aí, disse que os índios estavam como animais num zoológico cercado. Eu queria explicar para o senhor presidente que os índios, se estão num zoológico cercado, que são as terras indígenas, que o senhor quer invadir, né? Quer tomar, né? Quer entrar ali, garimpar as terras indígenas, na verdade é essa, buscar a riqueza dos índios, tomar mais ainda. O seu Deus, senhor presidente, chegou aqui de navio. Os índios já estavam aqui. O seu Deusinho bíblico chegou aqui de navio, né? Ele, que é onipresente, não estava presente aqui no Brasil. Chegou, veio de navio, pegou uma carona de navio, chegou aqui, matou muitos índios, tomou as terras. Esse é o sistema religioso, né? Entregou ali aos índios uma Bíblia e tomou-lhe as terras. E hoje, o pouco que tem a reserva, veio o presidente dizer que não, tem que socializar o índio, que o índio vive no zoológico. Quem vive no zoológico, senhor presidente? Somos nós, da sociedade. Aquilo ali, na minha janela, tem grade, sabe? Grade, porque nós vivemos trancados por conta de quê? Né? Dos próprios, né, humanos, né, invasores que chegaram aqui nessa terra, cristãos. Sim, cristãos. Se o senhor observar, mais de 99,9% dos presidiários e de que estão em manicômios, pesquisa oficial, são cristãos, são religiosos do seu Deus. Então, querer dizer que o índio, quer socializar o índio e tirar o índio, é só mais uma falácia daquele Deus bíblico, daquele povo que criou esse Deus para dizer, olha, foi Deus que mandou invadir outras terras para tomar, roubar, pilhar e destruir, né, o que é dos outros. Esse é o sistema podre religioso, sempre foi assim. E querem aplicar mais uma vez agora. Que interessante, né? Então, pessoal, esse Deus aqui disse nos mandamentos lá, não adulterarás. E agora vem aqui e manda, diz ele próprio instigando o adultério, diz que vai tomar a mulher do cara, as mulheres, né? No caso, a mulher para a família. Que Deus vagabundo, que Deus lixo, rapaz. Vamos ver mais texto aqui, pessoal. Lucas capítulo 22, 36. Eles disseram, mas agora se vocês têm bolsa, levem-na. E também o saco de viagem. Isso aqui quem teria dito em Lucas capítulo 22, versículo 36, foi um mito, filhote de pomba adorado por você, crente, né? Que você julga ser todo mundoso, né? Porcaria que só veio para colocar dissensão. Aí a merda do sistema religioso diz que ser a família é o bem mais precioso,
né? Eu vou mostrar aqui o que esse bosta desse Jesus coloca a família contra a própria família, né? Veio colocar em dissensão. E aqui ele mandando aqui. E se você não tem espada, venda a sua capa e compre uma espada. O bosta do filhote de pombo aqui mandando os seguidores dele vender a capa e comprar uma espada. Para que serve a espada? Né? Para matar. Então, o deus romano, criado por Roma, né, que quando foi criado nas cruzadas ali, enfiava a espada, né, a mão dos papas no pescoço das pessoas que eram de outras religiões e obrigavam a acreditar nesse mito de Jesus, né? Ou então morria, seus bens eram tomados, a mesma coisa que o Deus hebreu fazia, que o Deus de Moisés, de Abraão, o Yahvé, o Elohim, o Javé, né? O Josué, o Davi, o Salomão, a mesma coisa o filhote de pombo fazia. O Império Romano fez. Matava as pessoas, tomava os seus bens e obrigavam a aceitar o cristianismo. Caso contrário, seriam pagãos, teriam que pagar o Império Romano para permanecer vivo e calado. É esse o sistema religioso. Esta porcaria que está aqui no Brasil de novo, né? Invadindo. Né? Sempre esteve, né? Desde que chegaram, né? Quando eu digo de novo assim, né? Que aumentou, né? Agora, né? Devido a ser um governo agora teocrata. E agora a coisa está bem pior, né, pessoal? Bem pior. A gente vê aí que ele está cercando todos os ministérios aí com religiosos, né? Tem até um aí, né, uma maluca que subiu num pé de goiaba para ver Jesus. Viu Jesus em cima de um pé de goiaba, né? E só fala besteira, só faz besteira. E persegue aqueles que são da ciência e discordam. Como é o caso daquele que contestou lá, né, os dados lá sobre o desmatamento na Amazônia, e ele, com o intuito de invadir as terras lá da Amazônia, né, devastar tudo e né, se apossar do tesouro da Amazônia, né, nega e mandou demitiu. Né? Aquele que se põe contra o sistema religioso é assim, é covardemente punido, mesmo estando certo, porque para eles os fins justificam os meios. Isso aí já dizia o Zwinglio, né, um da Revolução Protestante aí, era Lutero, Zwinglio, Calvino, uma cambada de vagabundo, sabe, de pilantra. Né? Inclusive, para quem não sabe, né, a Inquisição protestante foi muito perversa também, sabe? Era um protestante matando cristão matando, aliás, católico matando protestante matando hindus e por aí vai. Uma porcaria, só que só é para isso que serve o sistema religioso. Que o mito de Jesus mandando pegar a espada. Veja só como já é desde o Deus hebreu. Porque aqui em Êxodo capítulo 32, versículo 27 diz: assim disse o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a coxa e passai e tornai a passar pelo arraiar, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um ao seu próximo. E assim os filhos de Levi fizeram mortos e caíram 3.000 homens naquele dia. 3.000, né? Sempre assim o sistema religioso, né? João capítulo 3, versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho ungido de Deus. Então aqui onde está o livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio que jamais existiu, né? Eu estou cansado de falar o que danado é livre-arbítrio. Próprio meio de conversa. Se o Deus que o crente arroga é onisciente, já matou o livre-arbítrio, porque toda reação que você for ter, toda escolha que você for fazer, ele já sabia o resultado. Como é o caso lá do Jardim do Éden. Como que ele, sabendo de tudo, botou uma árvore lá para tentar Eva e Adão, ele sabendo qual era o resultado. Em quem ia dar tudo? Para depois ele vir e matar toda a humanidade, inclusive os animais, em um dilúvio que os animais não tinham culpa de nada. Foi tudo morto. Sabe? Para recomeçar tudo de novo, a humanidade volta a ser ainda mais perversa, porque aí sim, né, começa a mortandade lá, desse pessoal aí, o povo eleito, as invasões e mortes. Depois ele manda o filho dele. Rapaz, não seria muito mais fácil esse bosta, esse merda desse Jesus, que você acredita, crente, desse Deus, se apresentar e mandou o filho dele, que é ele próprio. Inclusive, ora ele diz que ele é o pai, o Jesus. E ora ele diz que o pai é um, e ele é outro. O cara completamente maluco, acho que usava uma ervazinha também, né? E deve usar porque o camarada discutiu com uma árvore. Porque
queria o fruto sendo fora de época, e ele sendo filho do pai todo-poderoso, poderia pedir ao pai para chover figo ali, né? Mas não, preferiu amaldiçoar a planta. Isso é loucura, e o povo acredita nessa merda. O povo acredita nesse lixo. Jeremias capítulo 3:1, e eles dizem, se um homem despedir sua mulher, e ela se desligar dele e se juntar a outro homem, porventura tornará ele mais a ela? Não se poluiria de tudo aquela terra? Ora, tudo que maculastes, te maculastes com muitos amantes, mas ainda assim tornas para mim? Diz o Senhor. Aqui uma pergunta, né? Então, em Jeremias aqui, a Bíblia aqui sempre foi misogênica, né? Eu já fiz um vídeo sobre misoginia, qualquer dia eu faço outro. Eu já fiz 2, na realidade, sabe? Muita discriminação, muita misoginia. Eu fico me pensando como homossexuais, como negros, né? Como mulheres, né? Acreditam nessa bosta aqui. Inclusive, para quem não sabe, né? Na Cabala judaica tem um personagem chamado Lilith. Eu vou fazer um vídeo sobre Lilith. A Lilith, ela na realidade foi a primeira mulher, segundo a historinha bíblica, a fantasia bíblica. Foi a primeira mulher. Só que ela foi criada da mesma forma que Adão, né? Criada, eram bonequinhos de barro. Então, ela sendo criada da mesma forma que Adão, ela tinha os mesmos direitos que Adão. Então, foi a primeira feminista que se rebelou. Então, ela não aceitava ser submissa a Adão, ser escrava de Adão. Aí, o que foi? Se rebelou, Deus fez o quê? Condenou ela, ela se tornou um demônio, né? Para viver lá com os animais. E agora Deus vai colocar Adão no sono profundo, arranca uma costela dele e cria Eva. E agora Eva é submissa ao homem, porque era uma sociedade patriarcal, mulher. Para você estar sempre de joelho, de quatro, para o homem, né? Primeiro ao homem, depois a Deus. Aí eles invertem, dizem que você primeiro tem que temer a Deus, mas você obedece a quem? Sempre foi ao homem, né? Ao líder religioso que fala com esse Deus e você nunca viu ele, mas ele fala, né? Então aqui mais uma discriminação contra a mulher, onde diz se o homem despedir, olha, tá demitido, eu não quero mais você não, vou arrumar outra. Então despediu ela e agora a mulher quer voltar. E o Deus bíblico sabe o que diz? Não se poluiria de toda aquela terra? Ou seja, se você aceitar sua mulher de volta, você não está se poluindo, né? Ora, tu te maculaste, ele diz, com amantes. Você se maculou, você se prostituiu com amantes. Aí, mas ainda assim, quer tornar para mim, quer voltar para mim, depois que se prostituiu, depois que me traiu, né? E aí? Aí diz o Senhor, né? Gênesis capítulo 27. Agora, pois, devolve a mulher deste homem. Aí, tá vendo? Devolve a mulher deste homem. Ele é profeta e intercederá por ti, para que vivas. Mas se não a devolveres, sabe que certamente morrerás com todos os teus. Aqui ele, quando quer matar um, quando ele tem raiva de um, ele mata todos. Esse Deus bíblico é assim, né? Então aqui ele diz que não é para aceitar a mulher de volta. Mas ainda assim, tornas para mim, quer voltar para mim, né? E como que ele agora diz que é para a mulher aqui voltar, senão vai matar não só o cara, como todos da tribo do cara, né? Que coisa esse Deus bíblico. Uma contradição, né? Mais uma contradição. Mais uma safadeza, né? Olha que livro nojento esse livro Bíblia, pessoal. Ezequiel capítulo 5, versículo 10. Os pais comerão os seus próprios filhos e os filhos comerão os seus pais. Castigarei você e dispersarei aos ventos. Que coisa, né? Aqui, pessoal, Deus, Jesus é Deus. Aquela coisa que eu falei para vocês, que hora ele diz que ele é o Pai, e hora ele diz que ele é um e o Pai é outro. Então aqui, em João capítulo 10, 30, ele é o Pai. Veja só, eu e o Pai somos um. João capítulo 10, 30. João capítulo 14, 10, 11 diz, não credes tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas do Pai que está em mim. Que cara maluco, né? O cara usava uma erva braba, né? E quem faz, o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Muito doido, né? O Pai em mim, eu estou no Pai, o Pai em mim. Aí agora aqui já desmente, né? Jesus não é Deus. João capítulo 8, versículo 42. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Eita, ligação, mas deixa quieto.
Jesus não é Deus, em Marcos capítulo 13, versículo 32. Mas aquele dia e